De repente você vê um pedaço da sua casa sendo vendida para destruição em prol da mineração. Então o primeiro impacto que pode ser notado é o psicológico mesmo. E o discurso é o seguinte, a gente quer comprar, vocês querem vender? Não, não queremos vender. Ah, mas você sabe que se você não vender, a gente entra com o processo, a gente ganha na justiça. Toda vida a gente entende que o local era nosso, porque todo mundo ia, todo mundo nadava e tudo. Hoje não pode mais. Foi depois que a Vale privatizou, que ela chegou aqui no morro demarcando tudo, cercando tudo, dizendo que era dela. E nós construímos isso aqui, foi um projeto de vida. Tudo que ele ganhou, a vida inteira dele, ele investiu aqui. A mineração chegou nesse lugar e mandou todas essas famílias embora. Casa de Pedra era o centro comercial desse povo tudo aqui. Todos nós tirávamos o sustento para a nossa alimentação e todos sobrevivíamos do que nós produzíamos na roça. Aí, quando o pessoal fala assim, a mina quer comprar, eu fico pensando, e aí, a mina paga o impacto psicológico que eu teria ao longo de 50 anos aí, do que eu não poderia produzir, que eu tenho vontade de produzir? Aí, como as pessoas não tinham documento, não tem nada, é tudo gente humilde, foram tirando fora. Alguns pagou, comprou casa aqui em Sarzedo, deu para eles os 3 só isso. O resto, tudo foi saindo porque se valia 10, dava 2, R$1, um conto, um exemplo, né? Valia 10 conto, dava aí 2 contos. A pessoa saía embora. E eles foram tomando conta de tudo. Aí ficou mexendo na mineração. E eles não deixam ninguém chegar por perto. Si nosotros preguntamos a la gente en la ciudad sobre la importancia de la minería, claro, la gente conduciendo un carro te va a decir, no, sin minería no puedo andar en mi carro. Pero si tú le preguntas a una persona que no vive en la ciudad, que a lo mejor puede tener carro, pero no depende de su carro, va a decir, bueno, no, tal vez no, depende, porque si yo no voy a poder producir y se va a haber un deterioro y problemas de alimentación, de contaminación, entonces tal vez mejor decir no minería. Pero estas decisiones no están en los países. Esas decisiones son apoyadas o obedecidas por los que toman las decisiones en nuestros países. El modelo económico no lo diseñamos nosotros, lo sufrimos nosotros. Infelizmente foi chegando o progresso, o dito progresso, e nós perdemos muito com isso. Vieram as mineradoras, e veio muita gente à procura de emprego atrás das mineradoras, não tirando nem discriminando ninguém. Mas, na verdade, nós como um todo aqui não tivemos nada de bom com a mineração até hoje. Nós tivemos perdas. Quando está sendo bombeada a água, as casas tremem, as janelas tremem e, segundo a empresa, essas pessoas não estão em área de influência direta da empresa, então elas não têm nenhum direito de reclamar. Aqui é insuportável, porque eles trabalham dia e noite. Então, assim, a noite inteira você tem esse barulho de caminhão, de estrondo. Aí as explosões é em torno de 12h e 3h da tarde. Eles chegam aqui nas casas da gente e falam que está trincado porque nossas residências são mal feitas, nossas construções são mal feitas, porque nós somos pobres. Há períodos do ano que venta mais, você pode ver uma cortina de poeira, de minério mesmo, passando aqui e tampa essa serra toda. E aí tem muitas crianças hoje, adultos, que têm problemas respiratórios aqui, como bronquite, essas coisas assim. O consumo de medicamento para questão respiratória aqui, ele é imenso. Uns 15 anos eu já estava com a silicose, já ia, encostava e ficava recebendo, tá? Pela aquela poeira que eles chamavam, né? E o nível de mortalidade era muito alto
desses operários, sobressaindo um número bastante alarmante de viúvas que teve em Raposa. E até hoje ainda tem. Surgiu esses impactos como poeira, barulho, desmatamento, as águas começaram a ser poluídas. Barulho, poeira, um tráfego muito grande de caminhões, né? Porque há uma inversão também de valores, né? A estrada ficou sendo uma estrada para os caminhões da mineração. Consegue o que querem, faz o que querem. Você não tem que reclamar. Quando tem, acha para reclamar. Toda documentação, tudo provando, mas ninguém toma providência, que vocês estão vendo aí. Bastidora, que eles falaram aqui dentro da minha casa. Compra o juiz, compra o promotor, compra o desembargador, compra o governador. Nós fizemos mais de 47, 45 denúncias. Ameaça a gente, tiro, passa dando tiro na porta. Então são vários crimes na ação, são vários crimes. E nenhum deles foi reconhecido pelo Ministério Público, né? A gente lê lá Ministério Público, qual que é a função do Ministério Público? Cuidar da coisa pública, né? E cadê o Ministério Público? Nós, ambientalistas, sabe, a gente ainda não conseguiu denunciar lá fora, sabe, que esse minério que a Vale vende lá é um minério sujo. A gente não conseguiu provar isso. Esse minério que a CSN vende lá é minério sujo. Se essa Santa Paulina abrir, atrás a Vale está ali para pegar. O minério bom é dela, certo? Se tem minério e muito, então a Vale o minério deles. Esse tem que liberar. E aqui também tem umas coisas meio complicadas. O mensalão tem muita coisa enfiada aí. As empreiteiras deles aí, quase todo mundo tem cabeça escondida do mensalão. Tem uns laranjas aí, os acionistas grandão, tudo participou naquele mensalão de 68, 98, 2000 e pouco pra cá. A corja, se mexe com esse pessoal, a gente é obrigado a tolerar. Tipo assim, tá tudo bem irregular e o poder público também não faz nada, porque o nosso prefeito, atual prefeito, é ex-funcionário Vale. Também financiamento de campanha da nossa atual presidente, a Dilma. Na última campanha presidencial que ela foi eleita, né, somente a Vale doou R$2.520.000, né, para a campanha dela, né? E para além da Vale, para o montante das mineradoras, né, para a Dilma doaram R$28.864.802. E ao mesmo tempo, para a oposição, né, que seria o PSDB, né, para a campanha do Aécio, somente a Vale doou para a campanha dele quase R$3 milhões, né? Foi R$2.999.973. O atual governador, né, de Minas Gerais, o Pimentel, ele recebeu mais de 1 milhão, 1.500.000 só da Vale, e mais de 3 milhões dos montantes da mineradora. Te pergunto, amigo, quem que recebe mais das mineradoras? O município ou os políticos? Se numa comunidade já existe uma associação comunitária e a empresa cria um comitê dirigido e orientado e legislado por ela, ela tira o empoderamento da comunidade, ela vaza, né, aquele movimento e ela cria um novo instrumento de poder e de dominação dela. Então, é isso que está sendo feito com a criação desses comitês, não só a Samarco, como outras que a gente já sabe que estão usando esse artifício ultimamente. Então o pessoal reclama muito, mas sempre tem alguém que esmaceia pessoas, chama os presidentes de associação. O presidente começa a dar muito em cima, um instantinho, acaba. Chega dinheiro da pessoa, uma coisa ou outra, aí
enrola o pessoal lá e fica por isso mesmo. Então, as primeiras audiências públicas que aconteceram, elas acabaram sendo um fiasco, né? E a empresa falava o que ela queria, poucas pessoas entendiam aquele linguajar técnico que estava sendo falado e não conseguiam compreender quais seriam as consequências a curto, médio e longo prazo para elas, para as pessoas do lugar e para o meio ambiente como um todo. Faz uma reunião em que eles pagam pão e circo para o povo, né? Agrada todo mundo, faz um lanchinho gostoso para a comunidade. Na realidade não fala nada com nada. E aí depois pede para o povo assinar como compareceu, e isso daí para os acionistas da empresa é ótimo. O povo compareceu, concordou com tudo, e assim, às vezes que eu discordei, eu cheguei a ser quase pedido para ser retirado da reunião. Teve uma das vezes que eles estavam falando sobre vazão de água, que aí a gente viu que a vazão tinha ficado a mesma ao longo do ano todo. Aí quando a gente foi questionar o morador do sumidouro que acompanhava, eles estavam medindo vazão na caixa d'água. Aí, assim, são dados manipulados, né? Eu queria que eles tivessem respeito pela comunidade, né? Igual combinou na época, né? A comunidade achou que nós, assinando os papéis lá, os documentos lá, para eles minerar, eu não sei se nós assinássemos ou não assinássemos, eles iam minerar a mesma coisa, mas teve um acordo. Esse acordo nós achou que ia ser cumprido. Se eu soubesse dar esses problemas tudo, eu nunca tinha assinado nada. E aí eles, como dizem, engalobou nós, né? Eles falaram que ia minerar, mas que em contrapartida ia arrumar, né, a água, né, tratar a água, colocar filtro, arrumar a estrada, aguar com o caminhão-pipa 2, 3 vezes por semana, 10 mil metros de calçamento e outras coisas, né, área de lazer. Então isso eles prometeram para nós. As promessas deles aí, na verdade, é igual promessa de política, né, por exemplo, né? Promete que vai fazer acontecer e acaba destruindo e não faz nada, é só promessa mesmo. As audiências públicas são tudo para inglês ver, não tem de forma alguma intenção de fazer valer o que está no papel, porque nem todas as condicionantes que estão naquele papel no RIMA, elas não foram cumpridas. ¿Por qué las empresas mineras vienen a ofrecer cosas que nunca van a cumplir? Porque si no las ofrecen, nadie quiere minería. Si yo le digo la verdad a una persona que va a trabajar en la minería, si le digo la verdad desde el principio, me va a decir yo no quiero trabajar, no quiero hacer eso. Si yo le digo lo que va a pasar con su vida, con su familia, con su territorio, con su chacra, con su tierra, con sus vecinos, con su pueblo. Si yo le digo la verdad antes, no quieren minería. Y lo interesante es que a estas alturas ya hay información suficiente como para decir qué ha pasado en otros lados. Por eso ha sido tan importante que hayamos facilitado el hecho que un grupo de personas que no tienen minería vaya a ver la minería. Ah, esto es la minería. Entonces no quiero. No son esas lindas fotos que me muestra la empresa. No es ese lindo discurso. No, es outra realidade. E quem é contrário é chato, é do contra, é picuinha, né? Quer aparecer, é por aí. Ou quer candidatar a algum cargo político, por aí afora. Dia após dia são intimidadas por ter um parente que trabalha na Vale, por ter um dependente que trabalha na Vale. Eles não são só intimidados em relação, lá na mineração não, eles são intimidados também pela vizinhança, eles são intimidados pelo poder público. No meu entendimento é uma vergonha. Tem jeito não. Às vezes sabe, né? Tem dinheiro, né? Pobre não adianta mexer com esse povo. E muitos, às vezes, precisavam do emprego, têm medo de perder o emprego. Às vezes, preferem até arriscar até a própria vida, né? Com medo de não ter um emprego amanhã. O apelo da empregabilidade ele é muito alto. Ele é muito alto. Hoje, fala que aí, só 7 moradores do Córrego do Feijão é que trabalham na BIP.
7, e todos eles antes trabalhavam na agricultura, eram donos de propriedade, uns venderam a propriedade, continuam trabalhando lá na MIP. Mas 7, o que 7 representa? Agora, tem 150 que eles trouxeram de fora e está desempregado, cometendo todo tipo de comportamento. Entendeu? Então mudou radicalmente, totalmente. Isso aqui era uma beleza, hoje virou um inferno. É porque se a empresa estivesse pelo menos gerando emprego para a população aí, ela não ia esconder o que está acontecendo, mas ia amenizar um pouco, né? Mas ela não está gerando emprego para a população, está, como diz, levando a riqueza da comunidade aí e vai embora e a gente mesmo vai ficar como sem nada, não é verdade? Entendeu? E o povo se apega a essa teoria de que trabalhar em empresa é melhor. Assim, o brasileiro ele tem um preconceito muito grande de trabalhar no campo, né? Ele desmerece o serviço do campo, apesar de ser muito mais saudável, ele está cuidando do que é dele, mas não, ele prefere estar numa empresa que está destruindo porque ela paga o 13º, dá um uniforme e um transporte. É inexplicável, é cultural, eu acho. Tem que mudar a cultura do povo daqui. Tem que ter mais indústria aí que dá trabalho, mas mineração não é muito viável. Apesar que eu trabalhei muitos anos, dependi de trabalhar lá, mas a gente chega numa conclusão seguinte, que a mineração não tem nada a ver. Porque a mineração tem esse problema também. Ele é muito seletivo na sua mão de obra, né? Então ele abrange várias outras atividades, né? Prestadores de serviço e tudo mais, mas a mão de obra altamente qualificada. Já o turismo não, né? O turismo ele é mais abrangente, né? Porque ele utiliza muito mais facilmente a mão de obra local, né? E a gente tem aprendido ao longo do tempo que a mineração é o que mais mata, mutila e enlouquece o trabalhador brasileiro. Contudo, nós ainda não temos uma outra perspectiva, porque as pessoas estão tão incutidas nessa questão de mineração e não tem também aqui uma outra fonte de renda de onde as pessoas possam retirar o sustento. Então elas estão meio que condicionadas a trabalhar em mineração. Elas estão meio que condicionadas a aceitar o que vem de cima para baixo, que é imposto a elas, e não conseguem questionar, e muitas delas não conseguem também ter uma outra visão, porque eles são totalmente perseguidos pela questão do trabalho e do emprego, porque se tem um primo que trabalha, se tem um irmão que trabalha, se tem um filho que trabalha, então a família é acuada, literalmente acuada, tornando literalmente refém. Mas a nossa preocupação é muito grande, porque vai para além da questão do emprego, vai para além da questão do hoje, porque nós sabemos que não tem outra safra minério, nós sabemos que um dia essa mina vai exaurir. Até onde gera emprego, mas secar as águas está correto, até onde gera emprego e sujar as águas está correto. E eu não estou aqui para dizer, sabe, que não se pode minerar, que não tem como, né, a gente parar a mineração. Não tem como parar a mineração. Mas, assim, tem que se haver uma forma, né, de minerar ¿Cuánta minería tenemos que hacer? Tenemos diferentes respuestas. Unos te pueden decir el máximo de minería, porque eso significa muchos ingresos, muchas divisas, muchos dólares, muchos euros, mucho de todo. Alguien puede decir, ¿cuánta minería? Bueno, la minería que se pueda, que no ponga en riesgo fuentes de agua, que no ponga en riesgo ecosistemas, que no ponga en riesgo áreas naturales frágiles. Y alguien te puede decir cuánta minería, la suficiente para las necesidades humanas fundamentales, o la suficiente para el buen vivir, la suficiente para la felicidad de la gente.
y luego podemos hablar de qué es el buen vivir o qué es ser feliz o cuáles son las necesidades humanas fundamentales. Aí eles disseram para nós que ia subir a água, ia entupir todas as nossas construções, que nós poderíamos desistir daquilo, que não tinha como impedir, porque a frase que eles sustentam, a mineração sustenta, que minério é um bem essencial para todos, né? Que aí essa frase ficou dita. Entonces, cuando no logra la legitimidad, empieza el chantaje. Entonces, pero ¿cómo usas tu computadora si no quieres minería? Entonces la gente dice, sí, claro. Pero cuando la gente se da cuenta de que en realidad están haciendo que nosotros seamos parte de este proceso de consumo desenfrenado, de consumo irracional, de la obsolescencia de las cosas, entonces la cosa cambia. Entonces el chantaje es, bueno, hazme una computadora que en lugar de durarme 5 años me dure 50. Y hazme un carro. Y eso sí se puede hacer. Eso es lo interesante, que no estamos pidiendo nada que no se pueda hacer. Já existe tecnologia ao alcance das mineradoras do processo a seco, que deveria ser implementado em todas as áreas das minerações do estado de Minas. Isso, forçadamente, seria obrigado a ocorrer pela escassez da água de superfície. E as pessoas começaram a perceber que em determinadas épocas a água chegava muito suja, que não precisava nem colocar corante na água, né? O próprio minério já fazia o corante. A maior parte da população do distrito não tem água potável 24 horas por dia. Nós não temos acesso ao que acontece, a gente não sabe como é que está sendo preservada essas nascentes. Nós assinamos, está minerando, e agora? Agora nós está aí, com a água, quando chega novembro, dezembro, a água chega toda vermelha, de barro, de minério. Minha mãe tem que tomar água daquela lá, porque senão se ela tomar desse daí, ela começa com diarreia, começa a vomitar, essas coisas. Nesse local nós tínhamos mais de 10 nascentes, foram todas tomadas, todas estão debaixo de lama. E parece-me que, de um modo geral, a população também não conhece tanto o quanto que uma mineradora pode privatizar a água, ficar com, vamos dizer, a melhor parte. Mas eu fico pensando o seguinte, né? O que tem mais valor? São as minas d'água ou as minas, né? Ou esse dinheiro que vem, né? Ele está tendo um outro custo, que é um custo com poço artesiano. A água que está saindo agora da nascente é uma água que choveu provavelmente há 300 anos atrás. E a chuva que está caindo agora, ela vai garantir água para daqui a 300 anos. Então, quer dizer, a gente tem uma garantia hídrica que vai ser para os nossos tataranetos, e olha lá, né? Desde que não se mexam nesse aquífero. Mas só que tem que eu achava que o minério, em certa repartição, ele não podia entrar na mineração. Porque a única coisa que nós tínhamos que respeitar mais dentro de todo o território é justamente a água. Porque todas as coisas, a engenharia, as pesquisas, tudo pode fazer, menos as águas. É ou não é? A água só, ela é uma coisa que Deus deixou ela para nós, mas nós não fazemos ela de jeito nenhum. Eu acho que não tem nada para fazer, para a água correr, né? Porque eles vendem o minério lavado. Eles mandam entregar o minério lavado com a melhor água que nós temos, que nasce nas serras, né? Então, se for acabado a Serra de Minas, se elas acabarem todas, nós futuramente fiquemos na seca. E já está acontecendo isso no nosso mundo todo, né? Então, eles vendem o minério a preço baratinho. E eles investem tanto
Eles investem tanto que você vê que é um lucro, né? Para eles, o capitalismo está acima de tudo. Até onde eu andar num carro bonito, mas a mina parou de escorrer? E esse pessoal, eles, aqui, a consciência de valor, sabe, do que eles têm que compensar, se é que se pode compensar a ausência d'água, se é que pode compensar a ausência d'água, eu acho muito difícil valorar a água, preço de água. Acho muito difícil. Acho muito difícil. E ainda bem que a água não é commodity, né? Mas eu acho que, só a título de comparação, talvez fosse interessante a gente colocar a água como uma commodity. Né? Quanto que valeria isso aí, uma tonelada de água, uma tonelada de minério? Né? Levando em conta que nós somos 70% água e sem ela a gente não vive, então ela realmente não tem valor. E a gente ainda não entendeu isso. Né? E o mais grave é que esse dinheiro ele não traz felicidade de ninguém. Ele não traz alegria, não traz bem-estar. No fundo é isso. Mas o que eu sinto é que os moradores que trabalham na mineradora, que são moradores do Córrego do Feijão, só leva ferro. Me desculpa, mas eu não vejo ninguém progredindo ali. Você passa ali, tem mais de 20 anos que nós moramos aqui, estão do mesmo jeito. Aquelas casinhas todas cheias de terra, todas empoeiradas, ruas esburacadas. Aqui não tem um médico. Quer dizer, cadê os benefícios que Só traz? quem ganha com mineração são os donos da mineração. Pergunta se algum dono de mineração, pergunta Entendeu? se algum diretor mora no Córrego do Feijão. É ou não é? Não moram. É lógico que eles não vão morar. Só não ganha, Por muito. quê? Porque não tem um certo conforto que eles devem ter, né? Essa dependência, ela está passando da hora de terminar, porque ela não traz riqueza. Eu falo isso, eu tenho um cargo público, eu sou um agente político, e a gente não tem controle nenhum do que sai das minas, a gente não tem controle nenhum. Quando eu falo agente, não tem, os agentes políticos do município não sabem qual a produção mineral correta, né, e quanto disso é FEM. Eu acho que isso é aqui em qualquer lugar, né, esse número é muito virtual, né. O problema é que não é um bem que é de uso social. Ele não é distribuído como deveria ser distribuído. Ou muda-se isso ou para com a mineração. La maldición de la abundancia dice que si tú tienes mucho de algo, vas a querer usar ese algo y en lugar de enriquecerte vas a ser más pobre. Incluso el mismo Banco Mundial dice, hay una franja en la Tierra que está cerca del Ecuador y donde hay zonas con mucha riqueza. Y a pesar de que hay zonas con mucha riqueza de recursos naturales, minería, gas, petróleo, etc. A pesar de eso, a pesar de que se intenta usar eso para generar riqueza, lo que en realidad generan es pobreza. Vamos viver de ilusão, não, né? Viver de minério só, não. Vamos viver de ter nossa vida de volta, né? Nosso ambiente, nosso meio ambiente de volta, né? Se você fizer um levantamento de estudo do pessoal de antes e depois da mineração, eles pioraram a situação financeira, pioraram a situação do meio ambiente, porque eu tenho gente que plantava horta. Isso mesmo, tinha cada horta linda aqui. Parou de plantar couve, porque a poeira tinha que lavar de manhã e de tarde. A poeira da mineração. Quer dizer, que progresso é esse? Qual é o benefício que me dá? Nenhum. Vê todas as cidades que
que a mineração, o chavão delas é isso, que traz progresso e que traz... Para quê? Geram riquezas para quê? Para quê? Há uma tendência muito forte, pelo menos para os dados de 2007, que municípios que têm um alto valor de CEFEM de minério de ferro também são os municípios com alta incidência de pobreza. Né? Isso não nos surpreende, embora o gráfico seja um gráfico novo, isso não nos surpreende porque nós conhecemos a história dos municípios que tradicionalmente se dedicam à atividade de mineração aqui perto do quadrilátero ferrífero. Né? Nós não encontramos nesses municípios prosperidade, muito pelo contrário. A gente encontra problemas sociais, problemas ambientais e problemas econômicos oriundos da extração de minério de ferro. Então, na verdade, Brumal, apesar de tricentenária, é uma pequena comunidade pobre e sem recursos. Pouco olhada, com poucas políticas voltadas para ela, explorada na hora que precisa e esquecida também na hora que é conveniente. Se fala muito em turismo, mas não investe no turismo. Então, o futuro de Itabirito é incerto depois da mineração. Não tem nada previsto. Então, a gente precisa mudar esse modelo econômico. As pessoas precisam entender de que existe vida além da mineração. Né? Belo Vale poderia sobreviver tranquilamente sem mineração. Poderíamos, inclusive, ter uma agricultura diversificada, não uma monocultura como temos da mexerica. Acho que a agricultura familiar poderia ser fomentada. Pequenos agricultores estarem vendendo de forma cooperativista ou associativista. Talvez visitas em suas residências, palestras, algumas coisas até de forma assim, a levar o cidadão a proteger legalmente, né, uma nascente. E eu acho que isso é muito possível aqui, junto com a agricultura familiar, a incorporação das duas coisas, turismo e agricultura familiar, com a economia solidária, né? Isso seria o ideal, né? Es una crisis y es una decisión civilizatoria, de la civilización. Pasa por cambiar cosas tan fundamentales como decir de qué manera soy feliz. Porque así como está viviendo el mundo moderno y todo, eso no es felicidad. Fíjate que Bután tiene un indicador de felicidad. Y yo lo he conversado con los europeos y los europeos se ríen. No, pero ¿cómo? Y ellos dicen que ellos son felices, ¿no? Los europeos no son felices. Yo digo, claro, si ustedes son felices porque tienen muchas cosas resueltas, ¿no? La salud, la educación, las cosas digamos, básicas las tienen resueltas. Pero ustedes saben, igual que nosotros, que ustedes no van para ningún lado. Están presos, no van para ningún lado. No tienen proyecto, no hay utopía. No hay nada que a ustedes los emocione como para hacer un cambio profundo. Es que no necesitamos ese cambio profundo. Y yo creo que no es que no lo necesiten, es que no se atreven a pensarlo. Porque para hacer ese cambio profundo, para lograr esa felicidad, van a tener que perder mucho primero. Y no están dispuestos a perderlo. ¿Y nosotros por qué lo podemos hacer? Porque tenemos poco que perder. De quem manda nessas empresas, mas já estão fora, né? Porque não quer morar aqui mais, porque aqui é um país
Para eles é um país que já não vale mais a pena morar aqui, né? Para nós vale. Porque nós, você, eu, nós vamos morrer lutando. Nós vamos morrer lutando. Chega um momento que a gente tem aquele cansaço, sabe? E fala assim, não aguento mais, né? Mas aí parece que brota, né? Aquilo que você estava falando da TEC. Brota de novo, né? Quando você vê uma situação.